E olha só, confusão no STF, ministros do Supremo quase saem no tapa. Gilmar Mendes e companhia tiveram ali um tumulto e os seguranças tiveram que até se aproximar. Vejam só, pessoal, quando a gente pensa que já viu de tudo, olha só o que aconteceu ali com os togados, os juízes, pessoal, eles perderam a linha. Tudo isso por causa de Jair Bolsonaro, e você vai entender isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Kauer. Pessoal, olha só o que aconteceu. O Alexandre de Moraes ficou de queixo caído com a situação toda ali. O Gilmar Mendes fez um grande papelão. Vamos ver essa matéria aqui agora. Confira já agora, já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. As coisas estão muito estranhas e obscuras por ali em Brasília. E logo após, hein? Vejam só, depois dessa confusão aí, eles deram um grande tiro no pé e olha a reviravolta que aconteceu por eles. Confira aí, voltamos em seguida. Você está assustado e preocupado com a decisão de censurar o Brasil tomada por 11 pessoas que nunca receberam nenhum voto ontem? Pois o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo aqui é um trecho da Daniela Lima descrevendo exatamente como que foi o tal almoço no qual o Barroso convidou os outros ministros do STF para decidir como que eles vão censurar e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Os detalhes desse almoço, gente, é de arrepiar. É tão impressionante o nível de colapso do judiciário brasileiro. E ninguém melhor do que a Daniela Lima. É engraçado como ela sabe exatamente tudo o que aconteceu nesse almoço e, melhor parte, é que quase tem um quebra-pau entre Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Vamos lá. Bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Olha como ela ataca o Cássio Nunes, né? Indigesto por conta desse personagem aqui. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa... Acalorada é o pau quebrou, porque o Nunes Marques falou o seguinte: olha, se a gente começar a atacar e criar essa censura no Brasil, atacando as grandes empresas de Big Techs, muito provavelmente vai ter uma reação dos Estados Unidos. Essa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. É impressionante como que ela tem exatamente o que aconteceu dentro de uma reunião onde só tinha ministros do STF, né? É a ventríloca do sistema mesmo. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato,
o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. Usando a narrativa de que o Cássio Nunes é bolsonarista e que por isso o ministro do STF deve ser completamente ignorado. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Olha o nível que chegou a nossa Suprema Corte, gente. Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes... Olha que loucura, o Gilmar Mendes falando que o Cássio Nunes quer agradar um grupo político. O que o STF tem feito nos últimos 6 anos é única e exclusivamente agradar a esquerda. Cara, é muita cara de pau. Ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem 2 personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Mais ou menos o que aconteceu com o Congresso. A partir do momento que o Congresso cedeu às chantagens do STF, nunca mais parou. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto. Pelo menos o Nunes Marques tentou. É isso que é importante. Ele tentou, ele avisou, ele está tentando avisar. Pessoal, vai dar merda. Mas a soberba dos nossos ministros falou mais alto. Peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje. Fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho. 11 ministros tentando construir um texto que vai censurar 217 milhões de pessoas. E a Daniela Lima fala isso como se fosse uma coisa quase democrática, né? Ignorando o Congresso. Cássio Nunes tentou avisar. Pessoal, isso vai dar merda, vai ter reação. Mas a soberba de alguns desses ministros que não entendeu o que está acontecendo falou mais alto e eles compraram uma briga. Agora, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer, né? Ou o Congresso vai ter que legislar agora, e nós vamos tentar fazer de uma maneira que reduza essa censura, vai ser difícil, a gente vai precisar do apoio popular, mas que vergonha, me desculpa, mas eu tô com uma vergonha da nossa Suprema Corte, dos membros dela, da forma como eles lidam com pautas tão importantes, quebrando pau, sabe, num almoço, para decidir como que vai censurar o Brasil. Bom, Cássio Nunes tentou, André Mendonça fez um voto sensacional, até o Fachin entendeu a gravidade disso, mas infelizmente foram vencidos pelo sistema. Pois é, pessoal, e depois desse quebra-pau, desse bate-boca ali entre o Cássio Nunes e o Gilmar Mendes, pessoal, essa votação ali da regulamentação das redes sociais, da censura, isso não vai acabar bem. Olha só, eles deram um grande tiro no pé e olha a reviravolta que partiu para cima deles mesmo, pessoal. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Lava Jato que colocou o Lula na cadeia. Preste atenção o que ele vai mostrar com essa votação. Olha o que eles causaram para eles mesmos, pessoal. A verdade sempre aparece, né? Confira aí. O STF cavou a própria cova ao censurar as redes sociais. Como assim, Deltan? Que história é essa? Nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários pode ter sido a cova que o STF cavou para si mesmo.
Segundo, vou te mostrar como que um deputado americano está colocando ainda mais pressão para que Trump sancione os ministros do STF. E terceiro, por fim, eu vou te trazer novidades quentíssimas a respeito de como que está a situação das punições americanas contra os ministros do STF neste exato momento. Bora então direto ao primeiro ponto, com a matéria que não é da imprensa brasileira não, é do jornal britânico Financial Times, respeitadíssimo, foi publicado em inglês e eu traduzi aqui pelo Google para vocês. É simplesmente um dos jornais mais importantes do mundo, olha aí. Supremo Tribunal Federal decide que plataformas digitais são responsáveis por conteúdos postados por usuários. E agora preste atenção aqui na linha fina. Decisão corre o risco de atiçar tensões com os Estados Unidos em meio a acusações de censura de grupos da mídia social. Pois é, gente, a tensão que já existia acabou de ficar ainda maior. O Google já se manifestou, inclusive, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha aí. O Google disse que isso pode impactar a liberdade de expressão. O que é claro que é um eufemismo, né, gente? Vai esvaziar, vai minar, vai erodir de vez a liberdade de expressão. E a Meta também se manifestou, dizendo estar muito preocupada. Preocupada com o quê? Com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar empregos no Brasil. Gente, me diga uma coisa, se essas empresas já faziam lobby por punições aos ministros do STF junto ao Trump antes dessa decisão, imagine a pressão que elas vão fazer agora lá na Casa Branca por essas punições. O quadro, então, é de tensão geral. E para mostrar isso para você, eu vou agora para o nosso segundo ponto com essa notícia aqui que foi publicada pelo portal Metrópolis. Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra Moraes. E olha, não foi qualquer deputado não, viu? Foi simplesmente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes, o deputado Chris Smith. E ele mandou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu, ó. Os fatos agora, diante de nós, estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentaram contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de novas pressões por punições contra os ministros do STF, que estão vindo de gente poderosa como mega empresas e deputados americanos, a decisão do STF de censurar as redes pode ser o estopim de uma reação duríssima do governo americano, que já declarou que não vai mais tolerar censura contra empresas e cidadãos americanos. E nesse contexto, eu quero trazer para vocês agora o nosso terceiro ponto, que são novidades quentíssimas sobre o estado dessas sanções lá na Casa Branca. E eu vou trazer essas novidades aqui a partir de duas matérias, uma que foi publicada pelo UOL e outra publicada pelo Metrópolis. Dá uma olhadinha então o que disse o UOL sobre isso. Parlamentares envolvidos na empreitada das punições contra Moraes ouvidos pelo UOL asseguram que tanto Trump quanto Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da lei Magnitsky dependeria meramente de superar entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado. Ou seja, já haveria ali um consenso, uma decisão dentro da Casa Branca para punir o Moraes. E as duas únicas coisas que estariam impedindo essas sanções de sair do papel são questões burocráticas, como o trâmite legal do processo, e os conflitos geopolíticos recentes, como os ataques entre Israel e Irã e o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, que, gente, são obviamente uma prioridade de política externa americana. Só que, como eu mostrei para vocês, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de regulamentar as redes sociais pode fazer esse assunto ebulir, voltar à tona com tudo na Casa Branca e dar uma nova urgência ao tema, já que as plataformas de redes sociais certamente elas vão reclamar com o governo americano sobre o que aconteceu. Afinal de contas, essa decisão restringe a liberdade de expressão, que é uma das principais pautas do governo Trump, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Bora agora então para a coluna do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Olha aí, vamos ver o que ele disse aqui sobre as sanções. Texto sobre STF chega à mesa de Marco Rubio.
Gente, olha só, chegou à mesa do secretário de Estado americano. A coluna apurou que o texto elaborado pela Casa Branca, que estipula sanções a Moraes, chegou à mesa do secretário de Estado, Marco Rubio, no último domingo. O governo Trump deverá, em um primeiro momento, concentrar as sanções em Alexandre de Moraes. Olha aí, sanções de Trump ainda miram mais autoridades. Posteriormente, deverão ser analisadas sanções a Paulo Gonet, que está à frente da Procuradoria-Geral da República, por conta da elaboração de pareceres que embasaram as decisões de Moraes. Pessoal, tudo indica que o bambu vai sim gemer e eu só posso esperar, assim como vocês, que seja logo. A gente não aguenta mais tantos abusos. Deltan já está esperando faz tempo. Gente, eu também. E não vejo a hora disso acontecer e eu creio que é uma questão de tempo. Uma das virtudes que a gente precisa cultivar é a virtude da perseverança. Como aquela juíza que foi atendida, como aquela pedinte, viúva, que foi atendida por um juiz da Bíblia, depois de tanto insistir que justiça viesse. E até ela foi atendida, diz a Bíblia, não tanto por uma questão de justiça, mas para que parasse de incomodar. Então o que a gente tem que fazer é erguer a nossa voz, da nossa indignação, incomodar, pedir, clamar, atuar, como vários deputados brasileiros fizeram e fazem hoje e no passado lá nos Estados Unidos, e agora Eduardo Bolsonaro está concentrado fazendo lá. Então nosso papel é curtir, é compartilhar não só esse vídeo, não meus conteúdos, mas de todos aqueles que estão clamando por essa punição, que estão insistindo, que estão atuando, que estão pedindo, que estão criticando, erguer a nossa voz para que venha justiça ao Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de todas essas novidades, hein? Deixou um sorriso no seu rosto? Um gostinho de esperança? Será que o STF cavou a própria cova? Conta aí pra mim nos comentários. Pois é, tudo isso é uma grande loucura. Tudo isso é uma grande loucura, um grande absurdo, né? Alguns dizem que o último passo, a última barreira para implementar uma ditadura completa e geral num país é justamente regulamentar os meios de comunicação. E se lá atrás, na década de 50, 80, 90, eles usavam outros artifícios porque nós tínhamos jornais, televisão e rádio. Então eram outras estratégias. Hoje são as mídias sociais, são as redes sociais que serão manipuladas, mas tudo isso vai se voltar contra eles próprios, pessoal. Agora, o próprio Fachin, durante o seu voto, foi um dos que divergiu ali e votou contrário. O Fachin é ele mesmo, aquele que ajudou a tirar o Lula da cadeia, né? Fazendo aquela petição ali sobre a mudança do CEP, né? De Curitiba para Brasília. O mesmo Fachin voltou agora contra essa regulamentação das redes sociais. Parece que eles querem confundir a nossa cabeça, né? Porque ora eles votam a favor, ora eles votam contra o povo. É uma confusão danada. Mas a verdade é o seguinte, pessoal, o Cássio Nunes estava sumido e até então só o André Mendonça, que era a voz solitária, era uma andorinha ali voando solitária no verão. Agora não, agora o Cássio Nunes resolveu ali levantar a voz e já estava mais do que na hora, né, pessoal? O Cássio Nunes e o André Mendonça foram colocados ali para fazer diferença, porque se for para ser igual aos outros, não precisava mais. Nós já temos 9 ali que foram colocados pelo lulopetismo, né? A não ser ali com exceção ali do Michel Temer, que indicou o Alexandre de Moraes, e do próprio Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique. Todos os outros ali foram indicados por Lula e Dilma. Então, o Cássio Nunes e o André Mendonça, eles foram colocados por Jair Bolsonaro ali justamente para fazer diferença dessa turma toda. E agora parece que o chumbo veio para o lado do Cássio Nunes e ele está acordando. Tomara que acorde mesmo, antes tarde do que nunca. Agora, pessoal, toda semana é uma coisa estranha que acontece ali nesse Supremo Tribunal Federal. Há pouco tempo atrás, o próprio Fux, no julgamento do Jair Bolsonaro, o Fux se levantou ali, lavou a alma do povo brasileiro e deu uma lição de moral em todo mundo ali, né? Lição de morais, né? Podemos dizer assim, em todo mundo ali, porque realmente, pessoal, o povo brasileiro está engasgado com tudo isso. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, o que você acha dos ministros do STF
terem um cargo que seja eletivo, que seja no voto, que seja ali na urna e ser apenas por 8 anos e não vitalício até eles ficar com a cabeça branca. O que você acha disso? Os ministros do STF têm que também passar por eleição e tem que ficar por 8 anos apenas? O que você acha? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Porque em outros países aí, eles não fazem tanto barulho assim, eles são mais discretos. Agora aqui no Brasil, eles querem ser políticos, querem ser influencers, dão entrevistas, aparecem em noticiário todos os dias. Então, eu acho que eles devem ser votados, né? Devem ser eleitos pelo povo. O que você acha? Será que se fosse em votação, de repente a cada 4 anos, a cada 8 anos, não sei, você acha que teria esses mesmos que estão lá ou seriam outros? O que você acha? Coloque aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. De repente, a sua opinião pode ser bem diferente da minha, né? E eu quero te convidar também para se inscrever aqui no canal. Tem um botão aqui, você clica e se inscreve. Por que eu peço isso, pessoal? O YouTube não entrega os vídeos para todas as pessoas. Você tem que ser inscrito. E se você for inscrito, nós vamos mandar outro vídeo amanhã, depois da manhã, e você vai receber nossos conteúdos. Nós já estamos chegando perto aí dos 500 mil inscritos, conhecedores da verdade, que são conservadores, que querem realmente ajudar o país. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Toda vez que você se inscreve, você está ajudando esse canal, tá bom? Pega o link também, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Pessoal, uma grande vergonha que acontece ali em Brasília. Realmente, nós temos vergonha deste judiciário. Um dia isso vai mudar, eu tenho certeza. Vamos ficando por aqui e até a próxima.